Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Está começando mais uma edição do programa Despertar Espírita, que você acompanha aqui na TV Diário, também pelo YouTube, pelas plataformas sociais. Despertar Espírita na companhia do Diógenes Chaves, do Jorge Brandão, da Márcia de Fô. E dando sequência hoje à nossa série de programas que a gente resolveu denominar de Diálogos Interreligiosos, ou Diálogo Interreligioso. E hoje vamos conversar com um integrante, com um membro, um adepto do budismo. O que é o budismo? Que muita gente ouve falar, muitas vezes até a gente sente que as pessoas de alguma forma se identificam, mas nós queremos trazer mais detalhes sobre o que é o budismo. E o nosso convidado especial de hoje é o praticante. Então, esta é a denominação que já estava aqui, eu não havia lido. Praticante budista, professor Denis Altieri, professor da Universidade Federal de Santa Maria, Departamento de Estatística, desde 2007. Professor Denis Altieri, então, como disse, praticante budista, instrutor de meditação chamata e coordenador do grupo de prática em Santa Maria. Professor, em primeiro lugar, saudação em nome de todos que estão aqui compondo esta equipe, este grupo de estudos espíritas e também de busca sempre dos conhecimentos ampliados. Agradecer pela sua presença, pela sua disponibilidade, professor. E nós estamos todos curiosos, para saber o que é o budismo. Muito obrigado. Então, como foi dito, eu sou praticante do budismo já tem algum tempo, um aluno mais antigo, não sou um professor, um lama, autorizado, mas eu tenho alguma autorização para falar determinados assuntos. O budismo, a gente pratica no Time Ling, o Time Ling é um centro de práticas aqui em Santa Maria, do Shagdu Gompa, da Fundação Shagdu Gompa, que foi uma fundação criada por Shagdu Rinpoche. Ele é um mestre tibetano que nasceu no Tibete, e como todos os mestres antigos tibetanos ali, que nasceram antes da década de 50, eles tiveram que abandonar a terra natal por causa da Revolução Cultural Chinesa, que foi uma apropriação ali do Tibete pela China, Então, houve muita destruição naquela época, ali na década de 50 até o início da década de 60. Então, muitos mestres saíram do Tibete, para preservar as próprias vidas e os ensinamentos do budismo tibetano, Então, foram para o Butão, para a Índia, para o Nepal. O Shagdu Rinpoche saiu nessa leva, e depois dele passar algum tempo na Índia, ele foi morar nos Estados Unidos, e depois dos Estados Unidos foi convidado por alguns alunos brasileiros a vir para o Brasil, gostou muito e fixou a residência em Três Coroas, e criou em Três Coroas o templo Kadrolink, é o nome do templo lá em Três Coroas. Então nós somos um braço da fundação do Shagdu Gompa, que foi criado por Shagdu Rinpoche. Antes de passar a palavra para os nossos companheiros que vão, evidentemente, questioná-lo, inquiri-lo, perguntar, só para dizer que eu conheço o templo lá de Três Coroas, numa oportunidade fiz um passeio. É um templo em que, para quem não conhece, e para quem é leigo, mas tem também assim curiosidades e simpatia, sabe que a gente chega lá e se sente muito bem. É uma sensação de bem-estar, de conforto, de calma, aquela conexão com a natureza, com os animais, o cuidado com as formigas, cuidado, não pise nas formigas, aquelas plaquinhas ali, chamam sempre a atenção de quem está chegando, várias placas, Cuidado, não pise. Os cavaletezinhos no chão, isso, assim, protegendo as formigas. E cada local desse templo como um todo, com meditações, com ambientações, muito, muito bom. Gostei muito. Colegas? Bom, eu vi que tu falou aqui no início da lama. Eu gostaria de saber, explicar para os nossos seguidores e também para nós mesmos, o que significa a palavra lama no budismo. Lama significa uma mãe elevada, uma mãe com qualidades elevadas. No budismo, a figura do lama ela é específica no budismo tibetano.
né? Existem diferentes linhagens e escolas do budismo, né? São basicamente, a gente chama de 3 níveis de escolas, né? Então, o Lama ele é uma figura exclusiva do budismo tibetano, né? Então, no budismo Zen, que é o budismo conhecido, o budismo japonês, né? Que ele é bastante conhecido, não existe a figura do Lama, né? E nem no budismo Theravada, né? Então existem 3 escolas de budismo, né? O budismo Theravada, ou Hinayana, que a gente chama, o caminho inferior ou o caminho da liberação individual, ele é bastante representado por aquele budismo que tu vê no Sri Lanka, no Camboja, com aqueles monges vestidos de laranja que andam de pé descalços, mendicando comida, né? Então esse é o caminho da liberação individual. Né, a pessoa ela abandona todas as distrações mundanas, né, para praticar o caminho espiritual, para se encontrar internamente, né? Então a gente chama esse de um caminho inferior porque ele não é um caminho que a pessoa busca a iluminação e o bem-estar dos outros. Ela, tipo assim, ela encontra, tipo, o mundo oferece muita distração, muito entretenimento que me distrai, que me afasta do caminho espiritual, então eu vou me retirar, vou me isolar, vou abandonar tudo e vou praticar um caminho espiritual, né? Então a gente considera esse como um caminho inferior, porque ele não é um caminho que abrange um pensamento mais altruísta, né? Então isso surge no budismo Zen, né? No budismo Mahayana, né? Então é uma motivação mais altruísta, né? Também não há lama, mas há sempre aquele professor mais antigo, né? Um professor instrutor, né? Um orientador, né? Então, um mestre. Um mestre, orientador, mas as pessoas estudam muito mais por conta, né? Através de leitura, né? Dos ensinamentos do Buda, né? Então, existe uma figura de um mestre, de um professor, mas ele não é ainda considerado como um lama, né? Então, o lama existe somente na figura do budismo tibetano. Então, existe o budismo Theravada, que é esse budismo, né? O vietnamita, digamos, depois o budismo japonês, que a gente chama de budismo Mahayana, que também é conhecido como Zen budismo, e depois o budismo Vajrayana, né, que é o budismo tibetano, né? Então, o budismo tibetano, ele inclui tudo que o budismo Hinayana inclui, que o Theravada, que o Mahayana inclui também, ele não abdica de todos os ensinamentos, ele incorpora, né, os ensinamentos, né? Mas ele incorpora uma prática mais ritualística, né, que a gente chama assim uma prática esotérica, com recitação de mantras, né, algo que também não existe no budismo Mahayana, né? Então existem essas diferentes escolas, né, de budismo visando contemplar diferentes níveis de disposição dos seres humanos. Certo. Né? Então, eu percebi no último censo, né, que o índice de budista no Brasil é 0,1, 0,13, né? E o budismo no mundo é o que tem maiores seguidores. Se nós for somar todo, né, vi ali que há interesse do budismo de quantidade, de crescer no Brasil, ou o budismo se restringe a poucos, é para poucos? Eu não diria que o budismo ele é para poucos, né? E essa questão da questão numérica, né? O budismo ele é muito praticado no mundo, mas assim tu pode enxergar isso da mesma forma como tu vê os católicos talvez no Brasil. Assim, tem muita gente que nasce católico, mas de fato nunca professa a prática, né? Então, no Oriente, né? Então as pessoas, muitas nascem em famílias budistas e se consideram budistas, mas não tem a prática budista também, né? É mais uma coisa assim familiar, né? Então, eu diria assim que dessa grande, né, número de pessoas no budismo, né, assim, praticantes mesmos, não são todos, né, é um número bastante reduzido, né, e também o budismo, ele não tem, na verdade, nenhum objetivo, como eu diria assim, evangelista, né, ele não visa angariar seguidores, né, o Buda não quer, nunca pediu para ter seguidores ou que a gente saísse para evangelizar as pessoas e convertê-las ao budismo. Não existe isso, assim, uma necessidade de conversão ao budismo, né? O que o budismo ele oferece, né, é um método para as pessoas entenderem que existe sofrimento, né? Então o Buda ele falou isso, né? Se a gente tivesse que dar
uma frase assim que condense todos os ensinamentos do Buda, né? Ele disse assim: pratique a virtude, evite a não virtude, treine a sua mente. Né? Então, através do treinamento da mente, a gente consegue se tornar mais atento, né? E com isso evitar, né, pensamentos, falas e ações que eventualmente vão prejudicar outras pessoas e a si mesmo. Esse treinamento seria disciplina? Isso, treinamento, disciplina, né, treinamento mental, né, porque a gente diz que a mente, ela é o carro-chefe da nossa vida, né, o que você fala é elaborado na mente, né, o que você faz é elaborado na mente também. Então, se você, né, conhecer a sua mente, né, e conseguir ter disciplina, né, em observar na mente, né, então você consegue evitar, né, dano, né, evitar causar prejuízo para si, evitar causar prejuízo para os outros, né. Então a mensagem do budismo seria essa, assim, não que as pessoas precisem se converter ao budismo, talvez as pessoas precisam se converter à compaixão e ao amor, né, mas sem precisar, né, ser budistas. Né? Então, a compaixão, na definição budista, é o entendimento de que existe sofrimento, né? Existe sofrimento e é um desejo de que esse sofrimento seja aliviado. Né? Então, tanto para si quanto para os outros. Né? Então, eu vejo o sofrimento em mim e eu vejo o sofrimento no outro. Com equanimidade, a gente deseja que esse sofrimento cesse. Isso é a definição de compaixão no budismo, né? E o desejo de que a pessoa tenha felicidade, né, alegria, né, e coisas boas, isso é a definição de amor no budismo. Né? Então, através do treinamento mental, da meditação, a gente começa a conhecer a nossa mente, os nossos padrões, né, e a partir desse reconhecimento, em princípio, a gente começa a evitar as ações negativas, que é mais fácil. Começa por aí. A gente sempre diz que evitar o que é negativo é mais simples do que se engajar naquilo que é positivo, porque aquilo que causa dano é muito claro. Né? Eu vou falar algo e eu vou ofender a pessoa. É muito claro. Né? A gente decifra isso rapidamente. Né? Agora, aquilo que vai trazer benefício, né? Por mais que você tenha boa intenção, você não sabe se a sua ação, se a sua palavra vai de fato causar um benefício no outro ser, né? Então, isso é o que a gente chama de uma necessidade de sabedoria, né? Então, com a meditação, a gente faz aflorar a sabedoria, e a sabedoria é esse discernimento, né? O que de fato eu posso fazer para trazer benefício para o outro. Então, é um passo bem mais complicado, a gente acertar naquilo que vai, de fato, trazer alguma felicidade, né? Isso exige sabedoria, né? Porque sem sabedoria, a gente, às vezes, tenta ajudar e causa mais problema ainda, né? Então, é mais ou menos isso aí. E sabedoria é diferente de inteligência. Né? É bem diferente de inteligência. É uma visão de Highlander. Isso, é uma percepção a mais, né? A gente conhece muitas pessoas extremamente inteligentes, que são pessoas, às vezes, avarentas, orgulhosas, né? Que só pensam em si, que não tem uma visão altruísta pelo outro, né? Então, a inteligência, a pessoa pode ser um gênio, né? Mas não necessariamente ela tem qualidades que beneficiam, de fato, né, os outros, né, de uma forma prática. Vocês não têm necessariamente, então, um líder religioso ou uma referência divina, né? Porque nós, no Espiritismo, nós temos o nosso modelo e guia, que é Jesus, né? Como que é Jesus para vocês, assim? O nosso exemplo principal é o Buda, né? O nosso professor principal, ele deixou o que a gente diz que existem catalogados 84 mil ensinamentos que o Buda deu, né? Que foram depois anotados, né? Então, o Buda é o nosso professor raiz, digamos assim, né? Mas no budismo a gente tem uma questão, assim, nessa questão de transferência de conteúdo, de ensinamentos, né? Que está muito ligada à autenticidade da linhagem daquele ensinamento. O que significa essa linhagem, né? Significa que aquilo que eu ouvi de um professor que realizou aquele ensinamento
em um certo montante, em uma certa, né, qualidade de realização de fato, né? Ele tem prática daquilo, ele não tem só um conhecimento intelectual, mas ele tem uma prática daquilo. E esse ensinamento ele recebeu de um professor dele, né, que recebeu do professor dele também, né? Então isso, né, o ensinamento, digamos assim, não distorcido, remonta ao próprio Buda, né? Então a gente sempre tem assim um líder, um professor, o Lama, por acaso, né, é uma pessoa que nós representamos, nós enxergamos ela praticamente como um Buda, porque ela incorpora todos os ensinamentos que ela recebeu dos professores anteriores até o próprio Buda, né? Então a gente considera assim, né? Existia antigamente o Dalai Lama, né, como um líder do budismo tibetano mais geral. Hoje em dia não, né? Hoje em dia ele não toma mais essa função, né? Então a gente tem professores, geralmente é o nosso professor raiz, assim, é o professor principal daquela escola de budismo que você frequenta, né? Seria a pessoa mais assim, a que você faria maior reverência, né? É o seu professor direto, né, que você respeita. Antes da interferência e da intervenção da Márcia, né? Você falou em escolas. Como é que se cria, como é que se funda uma escola budista? Na verdade, essas escolas, elas são já bastante antigas, né? Elas não, hoje em dia não se funda mais escolas, existem aquelas escolas, né? No budismo tibetano, por exemplo, né, que o budismo tibetano ele nasceu basicamente por volta do século 6, 7 depois de Cristo, né? Com os ensinamentos do Dharma, né? O Dharma são os ensinamentos do Buda, foram levados para o Tibete por Padmasambhava. Padmasambhava é uma figura também, assim, digamos, principal dentro de algumas escolas do budismo tibetano. Então, Padmasambhava, quando ele chegou ali pelo século 6, 7 no Tibete, né, ele converteu o rei primeiro, né, o rei do Tibete, o rei Trisong Detsen, foi convertido ao budismo, né, e aí ele quis então que o seu reino todo fosse convertido ao budismo, né, ele viu os ensinamentos, né, as qualidades dos ensinamentos, então ele, aí com o patrocínio do rei, né, e com o auxílio de tradutores, né, muito versados no sânscrito na época, né, eles criaram a língua tibetana escrita, que até então não havia, né. Então o tibetano acadêmico escrito, ele foi desenvolvido como uma transformação do sânscrito, uma adaptação do sânscrito, especificamente para comportar os ensinamentos do Buda na língua tibetana, né? Então, a língua tibetana escrita, ela é muito venerada, né? Porque ela foi criada no contexto de poder comportar os ensinamentos budistas no Tibete. Então, essa primeira leva de traduções a gente chama tradução antiga, que é a escola Nyingma. A escola Nyingma é a escola da tradução antiga, da primeira leva de traduções do... Testamento Antigo. Isso. Antigo Testamento. Seria a primeira versão de traduções, né? Então, aquilo ali perdurou mais ou menos uns 300 anos, mais ou menos, no Tibete. Depois houveram guerras e problemas, e muita coisa foi perdida e destruída de novo, né? Então, depois desse interstício aí, de uns 300 anos, então, começou a ser feita outra leva de traduções, a tradução nova, que a gente chama as escolas novas, né? Então aí surgiram outras 2 ou 3 escolas que se formaram a partir desse novo movimento de tradução dos ensinamentos. E é basicamente essas as escolas que a gente tem até hoje do budismo tibetano. A escola Nyingma, que é a escola antiga, a escola Kagyu, né? A escola Karmapa também, né? E tinha antigamente a Kadampa, hoje em dia existe a nova Kadampa, mas não é a mesma Kadampa anterior. Então são escolas já muito antigas, né, que se desenvolveram basicamente a partir de um mestre específico com algumas levas de traduções dos ensinamentos.
Márcia. Eu parei ainda lá no início, quando você comentou do caminho inferior. Né? Esse caminho inferior me reportou muito a Cristo, né? A Jesus. A gente tem um preceito no Espiritismo que é uma condução à convivência, ao relacionamento. E se trata também um ponto bastante específico que é com relação à vida reclusa, à vida monástica. A gente tem uma interpretação no Espiritismo a respeito dessa impossibilidade, talvez, do indivíduo ascender espiritualmente sem a convivência, sem a vida de relações. E muito conectado com isso que você traz com relação a esse caminho inferior. Não sei se esse caminho inferior você colocou no sentido de algo pejorativo ou não talvez é pejorativo, não ideal. Não uhum. ideal, é um início daquele autocontato, eu interpretei dessa maneira quando você falava, mas o apogeu é você conseguir assimilar todo esse conteúdo e entender o seu papel no mundo, no processo de compaixão que você traz, no processo de autocrescimento, a partir do contato, da vida de relações, o amor como figura significativa que você trouxe na sua fala, né? Seria isso? Seria mais ou menos isso que eu entendi? Qual a importância da caridade nesse processo e do outro para o budismo? Sim, então, existem diferentes níveis de disposições mentais. Tem pessoas que se conectam ao nível do budismo Theravada, né, que é esse budismo da prática individual, pela liberação individual, porque é a capacidade delas, né? Então elas entendem que elas conseguem fazer aquilo, né? Então é daquele jeito que ela entende, é daquele jeito que ela vive a vida dela, né? Mas aí então surge essa questão, né? Bom, tudo bem, eu vou evitar as distrações, eu vou evitar, né, ter problemas conjugais, eu vou evitar ter problemas financeiros, né, coisas que, né, então eu vou abandonar tudo isso aí, eu vou me dedicar ao estudo e à oração. E não vai ter mesmo, porque se eu me isolar, não há contato. Não tem esses problemas, né, não tem esses problemas, né. Mas se tu pensar, né, assim, tá, tudo bem, eu consigo ter paz para mim mesmo, mas e a minha mãe? E o meu pai? Né? Quem é que vai ajudar eles? Né? Quem é ele? A minha mãe sofre também, né? Meu pai também sofre, né? Se eu sair daqui e me isolar, me enclausurar num retiro, né, eu vou estar impossibilitado de ajudar ele. Então, aí surge muito assim essa questão da compaixão, né, desse sentimento altruísta, né? Então existe o budismo nesse nível também, onde as pessoas não precisam abandonar as suas relações, né? Não precisam abandonar posses materiais, né? Elas convivem, né, num mundo normal, né? E, digamos, tudo aquilo que um monge restrito, enclausurado pode fazer, o que você não pode fazer do que o monge lá dentro faz? O que ele faz lá que você não pode fazer aqui? Se tu for pensar, né, não existe restrição. Você pode manter... E o teu ganho é muito maior, inclusive, aqui fora, porque o nível de dificuldade é muito maior. Exatamente. Tem outra... Pode ter um amadurecimento, tu explora outras... Inclusive se diz isso. Inclusive se diz isso, né? Que esse caminho Theravada é um caminho de muito mais longa duração. Né? Você teria que ter vários renascimentos nesse mesmo caminho até atingir a iluminação, muitos renascimentos. Tu vai tendo aprendizado, né? Já vai fazendo as provas na hora, né? Isso. Quem tá lá na vida reclusa depois vai ter que ir pra vida prática e ver se aprendeu. E aqui, assim, né, nesse nível de uma prática mais altruísta, mais envolvida na comunidade, né, digamos, você conseguiria talvez atingir a iluminação numa única vida, sem precisar de um outro nascimento. Só nascer numa família complicada. E o que significa para o budismo irmão? Quem é o irmão do budista? São todos? Sim, aí vem esse aspecto que a gente chama da equanimidade, né? Eu acredito, né? Então é uma visão assim de que o amor e a compaixão eles se espraiam, digamos assim, né? Para além da individualidade, né? Então aí entra essa questão do ego, né? Então a gente teria que falar do ego. Então, basicamente, para que a gente considere, né, o budismo, ele não fala muito assim que os seres são os nossos irmãos, né? Na verdade, o que o budismo diz é que todos os seres são nossos pais e mães. Ele coloca mais nesse sentido, em vez de falar de que todos os seres são nossos irmãos, ele diz que todos os seres
são nossos pais e nossas mães, né? Porque justamente assim já leva uma... Talvez isso esteja imbuindo mais um sentimento amoroso, assim, mais um sentimento de compaixão, porque talvez seja mais fácil para muitas pessoas, né, sentir compaixão pela própria mãe, né? Algumas pessoas não têm uma boa relação com a mãe, com o pai, né? Mas, digamos, para a maioria, o exemplo da mãe seria alguém que você teria compaixão. Né? Então, o budismo abrange isso para todas as pessoas. Eu não sei se vai dar tempo nesse espaço aqui, mas o budismo acredita num Deus único. Eu vi que o budismo é deísta. O que seria essa diferença? Vamos deixar para o próximo bloco? E eu perguntaria também se é filosofia ou religião a doutrina budista. Então já fica algumas... A minha é a seguinte, vamos fazer uma sequência. A tua, Jorge. A minha questão da reencarnação. Então aqui, nós temos a figura de Deus. Isso significa quem é Deus, ou o que é Deus. O que é Deus para o budismo, né? A da Márcia... Perguntou de Jesus também, né? Jesus. Tinha perguntado quem era Jesus, o Jorge. O que significa Jesus? Jesus e a questão da reencarnação. Qual é a visão do budismo sobre reencarnação? Olha, o nosso bloco vai ser curto, hein? Primeiro passou voando, segundo vai passar mais rápido, já temos aqui pelo menos 4 perguntas para o professor Denis Altieri. Despertar Espírito, uma reflexão sobre o sentido da vida, faz o intervalo e já volta. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Pra você que quer viver em paz, família sorrindo, amigos contigo, isso é Causo Mais. Na Causo Mais, nós sabemos que a consulta com um médico especialista não pode esperar, que o plantão 24 horas adulto e pediátrico é fundamental, que os descontos em exames, atendimento odontológico, além de todos os benefícios que nosso cartão oferece, garantem saúde e tranquilidade pra você e sua família em todos os momentos. É Causo Mais. Seja bem-vindo à Ubra Santa Maria, um lugar onde suas aspirações ganham vida. Aqui, acreditamos que a educação deve se adaptar a todos e através de cursos presenciais noturnos, ensino híbrido e à distância, oferecemos a flexibilidade necessária para você conquistar os seus sonhos. Nossos professores são apaixonados pelo que fazem e estão prontos para trilhar junto contigo a sua jornada até o mercado de trabalho. Faça parte de um ambiente que valoriza cada passo da sua trajetória e impulsiona o seu crescimento. Venha fazer parte dessa história. Inscreva-se agora e descubra como transformar o seu futuro. Você sabia que é possível investir com apenas R$1? Se você tem um objetivo, o planejamento vira o seu aliado. E investindo seu dinheiro, você pode alcançá-lo mais rápido. O primeiro passo é definir o seu objetivo. Fazer uma viagem, um curso ou comprar uma casa. Ele pode ser de curto, médio e longo prazo. E essa definição vai te ajudar a escolher o melhor investimento de acordo com o seu momento de vida. O importante é se planejar e investir com recorrência, assim você alcança os seus objetivos. Aqui no Sicredi, não é só investimento, é contar com quem entende do assunto. Abra sua conta. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. O Astrogildo é um centro de referência em oncologia. Desde o primeiro atendimento para a prevenção ou a busca pelo diagnóstico, até a realização do tratamento adequado para cada caso. Equipado com tecnologia hospitalar de última geração, da touca inglesa à cirurgia robótica, somos a solução completa em tratamentos oncológicos. Sempre com você. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. O melhor em oncologia, perto de você. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos de volta com o Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. E hoje, dando sequência à nossa série de programas Diálogo Interreligioso, falando sobre budismo aqui com a presença e a participação do professor Denis Altieri. No primeiro bloco, já ficaram pelo menos 4 perguntas. Vamos começar pela pergunta do Jorge Brandão. Qual era mesmo?
a visão budista de Deus, e eu ouvi, né, eu li sobre que o budismo é deísta, né? O que significa exatamente? Eu não sei muito classificar assim dessa forma, né? Na verdade, o budismo às vezes ele é chamado de ateísta, né? Por não ter um Deus assim, mas ao mesmo tempo, dentro do budismo tibetano, nós temos muitas representações de Budas que assumem muitas formas diferentes. Nós temos Budas brancos, Budas azuis, Budas vermelhos, né? Budas femininos, inclusive, diferentes formas de Budas femininas, né? E tem, às vezes, também algumas representações que a gente chama representações iradas da iluminação, né? Que são energias mais vigorosas, assim, são mais ou menos umas representações meio carrancudas, assim, com dentes, com olhos esbugalhados, assim, né? Mas o budismo, então, ele não considera a questão de um Deus criador, né? Ele considera uma questão que não pode ser separada, né? Se eu imagino Deus, né? Se eu penso em Deus, Deus é produzido na minha mente, né? Então, a gente diz que a qualidade divina é uma qualidade que permeia todos os seres, igualmente. Sim. Igualmente, né? Então, o divino está na gente. O divino está em nós, né? Igualmente. O que existe em nós é um obscurecimento intelectual, né? Ignorância, basicamente, né? Então, as práticas espirituais que a gente faz, de forma geral, qualquer religião faz, né? O espiritismo, basicamente, elas vêm como limpar um diamante de crostas de sujeiras que estão impedindo que ele brilhe e que a luz passe por ele de uma forma natural. Então, todas as práticas budistas, elas são práticas que elas têm um objetivo de purificar a ignorância, né? E que, purificando a ignorância, a gente começa a revelar essas qualidades iluminadas, né? Essas qualidades de amor, de compaixão, né, que são qualidades presentes, inerentes ao ser humano. A gente diz que todos os seres possuem a mesma natureza, né, tanto humanos quanto não humanos, né, todos eles possuem a mesma natureza, né, mas o que impede de que eles, né, realizem essa natureza é a ignorância. Né? O potencial está ali. Isso, o potencial está ali. Então, com a realização da prática, né, esses obscurecimentos vão sendo gradualmente removidos, né, e a pessoa vai manifestando as qualidades divinas, digamos assim. Como se fosse um esculpismo, assim. Vai tirando os excessos, isso, que não é legal, e tu vai encontrando a natureza da essência. A obra aparece. Mais ou menos nesse sentido aí, né? Mas não existe uma figura de Deus criador, assim, um Deus que existia antes e o homem não existia, e veio Deus e criou o homem. Então essa visão, assim, o budismo não adota isso, né? Então é sempre uma questão, assim, de que não pode ser separado, né? Não pode ser separado. Então, se não pode ser separado, nunca esteve separado, né? Então é mais ou menos isso, né? É uma coisa que se mistura. Diógenes? A questão da referência moral, né? Que a gente adota muito Jesus como uma referência moral. A gente tem como Jesus o espírito mais evoluído, mais esclarecido, né? Que reencarnou aqui na Terra. E até nós temos ele como nosso modelo e o nosso guia, nossa referência maior. Como que vocês enxergam Jesus, se vocês acreditam que ele realmente existiu? Ele é um lama? Foi o lama maior? Como que vocês... O Dalai Lama possui um livro que eu posso indicar, chama Dalai Lama Fala de Jesus. Parece que é esse o livro, né? Então ele fala um pouco disso, mas basicamente a figura de Jesus Cristo, ela é vista como um ser de extremamente altas, né, qualidades espirituais, né? A gente classifica, digamos assim, ele como um bodhisattva. Um bodhisattva é um ser assim que está num estágio extremamente avançado, né, de prática espiritual, né, que causa benefícios incessantes, né? Então, assim, né, digamos assim, o caminho da iluminação, né, ele passa em você, como eu falei antes, né, você reduzir as suas negatividades e aumentar as suas qualidades,
né? No momento em que você não possui mais negatividades, praticamente, né? Você não tem... Tudo que se manifesta da sua pessoa é positivo, é benéfico, né? Então, Jesus Cristo está nesse patamar, né? Num patamar de um ser evoluído, né? Onde toda ação, toda fala, a presença dele em si, né? Era benéfica, né? Então, ele é classificado como um bodhisattva. Né, mas dentro do budismo existem outros seres que também são bodhisattvas, né? Então existe. Muito bem. Márcia, lembra da pergunta? Lembro. Religião e filosofia. Em que pontos se conectam a doutrina budista com a religião? Em que pontos mais filosofia ou as duas coisas? Tem bastante filosofia, né? Tem bastante filosofia. Inclusive a gente tem pessoas que são doutores na filosofia budista, né? Existem khenpos, geralmente, que são os coordenadores de monastérios, né? Que são esses doutores, né? Então existe formação para isso também. Se você quer ter uma formação em filosofia budista, você pode ir para uma escola que geralmente fica anexada a uma universidade budista, né? Você pode ir para uma universidade budista, fazer a formação em filosofia budista, né? E ser um erudito, né? Mas existem muitas pessoas que são eruditas e não são praticantes, né? Elas têm um conhecimento intelectual, né, de toda a coisa, mas elas não têm a prática em si, né? Então uma pessoa pode ser erudita na filosofia budista e pode não ser necessariamente um bom praticante, né? E a gente também tem o contrário, né? A gente tem praticantes muito elevados, muito realizados, né, que não tem tanto conhecimento acadêmico formal, né, também, né, e talvez se tu tivesse que escolher entre um e outro, eu não sei o que você escolheria, se seria ser uma pessoa extremamente intelectualizada, filosófica, né, ou não ser tanto e ter mais uma prática, né, uma prática ativa fundamental, né, assim, uma prática mais básica, às vezes uma prática que não é uma prática com tanto conhecimento intelectual, mas é uma prática com bastante devoção, né, mas dentro de um nível de conhecimento um pouco, né, limitado, mas com muita devoção. Eu acho que a pessoa acaba adquirindo melhores resultados. Vou fazer a escolha pelo caminho do budismo, um dos princípios, né? O caminho do meio. O caminho do meio, exatamente. O bom é sempre estar estudando. O bom é sempre estar estudando, se você tiver tempo, né, disponibilidade de estudar, mas sempre lembrar que só o estudo acadêmico não faz um budista realizado, né, um praticante realizado. Nós temos no Espiritismo algo que se conecta muito com isso, né? Que para nós evoluirmos como se fôssemos um pássaro, nós precisamos de duas asas, né? Do amor e do conhecimento. E elas para voar, elas têm que estar em equilíbrio. Exatamente, exatamente. Tem que equilibrar sempre as duas coisas, né? Seria o ideal, né? E a religião seria essa conexão com esse Deus? A religião seria a pessoa que faz a prática de uma forma contínua, né? Que ela tem ali os seus rituais, né? De uma forma mais contínua, né? Tem bastante ritual, entendeu? Então essa pessoa que leva os rituais a sério, né? Que leva as práticas de meditação silenciosa mais a sério também, né? Tem os seus momentos de meditação silenciosa, né? Isso tu pode conectar com religião, né? Mas o Dalai Lama mesmo dizia, né, que a religião dele era o amor, né? Então, né, não pensar no budismo como uma religião, mas pensar no amor como uma religião seria mais adequado. Se afina com Jesus. O Espiritismo veio da Dalai Lama como um espírito evoluído. Sim. E por essa definição que você traz, o budismo também vê Jesus como um espírito evoluído, em sua essência, em sua grandeza. Denis, assim, no Espiritismo a gente entende, né, que nós não estamos aqui nesse momento pela primeira vez. Nós carregamos um passado de muito tempo. Uma bagagem. Uma bagagem de muito tempo. Né? Muitas e muitas encarnações, reencarnações, e vamos continuar encarnando, reencarnando, até chegarmos ao nosso destino final. Que, segundo respondem os espíritos evoluídos para o codificador Allan Kardec, é chegarmos à perfeição. Na visão budista, de onde é que a gente vem? Para onde é que a gente vai? É uma ótima pergunta, né?
Então, pode trazer um pouquinho de conceito de física aqui, né, que a energia não se perde, a energia se transforma, né? Então, o budismo é mais ou menos nesse nível de entendimento. Não existe como algo existir e num instante posterior deixar de existir. O que a gente entende é que existe um fluxo, né? E esse é um fluxo de consciência, né? Então esse fluxo de consciência, né? Ele vai se manifestar mesmo depois desse corpo, né? Esse corpo cessar, né? O corpo certo que cessa, né? O nosso corpo nasce e o nosso corpo morre, né? Mas talvez uma alma, né? Se pensar nisso, né? O budismo não tem o conceito de alma também, não existe o conceito de alma, então é melhor falar em fluxo de consciência, né? Então, se esse fluxo de consciência se manifestou, não tem como ele se manifestar do nada, né? Ele tem que ter vindo de algum lugar, né? E depois que esse corpo cessar, esse fluxo de consciência também não vai cessar, né? Ele vai procurar um novo corpo, provavelmente, né? Então, no budismo, assim, pensando daqui para frente, né? Quando esse corpo cessa, basicamente existe duas possibilidades, né? A pessoa se iluminar, alcançar a perfeição, né? Neste momento da morte, né? A consciência dela, ela se une ao todo, né? Digamos, ela se ilumina, a consciência dela, então ela vira um Buda, né? Ela vira como, né, parte do Buda, né? Ela perde a individualidade? Sim, porque o ego, né, é que produz a individualidade. Então a questão da dualidade, né, ela tem que ser rompida para que a pessoa atinja a iluminação. Para que um ser atinja a iluminação, ele tem que perder a noção de eu, né, a noção de ego, de existência que é separada do outro, né? Então, quando existe essa purificação dessa ignorância, digamos assim, que eu e tu estamos separados, né? Então, e isso é o que favorece a iluminação, né? Então a pessoa pode se iluminar nesse momento ou pode seguir para um novo renascimento, né? Geralmente a gente chama isso de período bardo, né? O bardo são sessões, né, de existência. Agora nós estamos num bardo, que é o bardo da vida, o bardo do nascimento. Nós nascemos e temos esse período aqui. Depois que morremos, temos o bardo pós-morte, né? O bardo da morte. Então, no bardo da morte, se a pessoa não se liberar, né, ela pode renascer num reino búdico. Um reino búdico seria uma manifestação de um paraíso a partir de uma mente de um Buda iluminado. Então, você renascendo em um reino búdico, basicamente, você teria todas as facilidades e não teria nenhum tipo de sofrimento lá para que você atingisse a iluminação o mais rápido possível. Seria um pit stop para a iluminação, nascer num reino, numa terra pura, né, num reino búdico, né? Então ali é um pit stop para a iluminação. Então dali não tem como evitar, dali você vai se iluminar, né? Mas só que nascer numa terra pura, num reino búdico, não é uma coisa simples, requer que você tenha conexões prévias para que aquilo aconteça, né? E se isso também não acontecer, você vai renascer em um dos 6 reinos do Sansara. Então, diferente do budismo, né, o renascimento diferente do espiritismo, o renascimento segundo o budismo, ele não necessariamente é um renascimento estritamente evolutivo, né? A pessoa pode evoluir, né? Sim, essa é uma diferença muito grande. Pode voltar para ser animal? Pode. Pode voltar, inclusive para o reino dos infernos. Nenhum dos 6 reinos ele é eterno no budismo, né? Então a gente tem o reino dos infernos, o reino dos fantasmas, o reino dos animais, o reino dos humanos, o reino dos deuses, de invejosos, que a gente chama, e os deuses de longa vida. Então são 6 reinos, né? Essa é a roda do Sansara? Essa é a roda do Sansara, exatamente. Então as pessoas renascem nestes reinos de acordo com as suas predisposições kármicas mentais. Por exemplo, se uma pessoa está morrendo numa situação de extrema raiva, né, com muita raiva, com muita aversão, com muito sentimento negativo, isso é uma indicação de que provavelmente essa pessoa pode nascer no inferno,
né? Mas esse inferno não é um inferno eterno. Não é eterno, não é um fogo eterno. Não é um fogo eterno. Ele é um pode ser fogo, pode ser gelado também. Sim. Não existe só um inferno quente. Sim. Existem 18 infernos no budismo. Existem infernos quentes, gelados, infernos de todos os tipos. E aí, então, a pessoa renascendo lá, enquanto a energia que levou ela para lá ainda se mantém, ela tem a sua existência lá. Ela vai por onde for necessário para passar pelo purificar aquilo, até ela purificar aquele karma que levou ela àquele reino lá, aquele renascimento. Então ela vai deixar de existir naquele lugar e vai ter um novo renascimento, né? Então, por isso o momento da morte ele é muito importante no budismo, porque é um momento que basicamente é o que decide o seu renascimento. É mais importante que a vida toda, o momento da morte? O momento da morte é resultado da sua vida toda. Sim, mas um acesso de raiva na hora de pode ser muito prejudicial, pode ser muito prejudicial. A gente não sabe, né? A gente não tem onisciência aqui para saber o que aconteceu com cada um, né? Mas é extremamente negativo, né? Um momento de raiva na morte. Mesmo se a pessoa praticou muitas boas ações e tal, aquilo pode ser bem negativo para a continuação do fluxo de consciência dela, né? Porque ela vai ser atraída por um fluxo negativo, né? Eu vou fazer minha última pergunta aqui, que eu acho importante para todos, né, que estão conosco, né? Eu sei que um dos pilares do budismo é a meditação, né? E tu poderia dar algumas dicas, assim, e aí falar um pouquinho da importância da meditação e algumas dicas práticas para que as pessoas possam iniciar esse processo? Eu complementaria a pergunta para deixar numa só. Se eu quero me tornar budista, o que eu preciso fazer para ser budista? Quando eu já posso me dizer que eu sou budista? O mínimo que eu tenho que seguir? Essa é uma pergunta, como eu falei antes, né, não existe uma necessidade de evangelização das pessoas e não existe essa conversão, entendeu? Então não tem propriamente um momento que tu diga assim, eu me tornei budista. Eu praticamente estava praticando budista há anos e não sabia se eu era budista ainda. Né? Então eu fui me convencendo a aceitar que os outros me vistem como budistas, depois de uns 5 anos, talvez, de prática, eu fui começando. Mas existem algumas cerimônias que a gente chama voto de refúgio, por exemplo, né, onde você vai a um lama, né, e você pede para tomar refúgio. Então, nesse momento, um lama pode lhe dar um nome especial, um nome novo, um nome de Dharma, né, às vezes um nome tibetano, provavelmente, se está na escola tibetana, né, e aquilo ali é um certo compromisso de que você não vai abandonar a prática, que você vai, né, tentar realizar aquela prática da melhor forma ao longo da sua vida, né? Então, mas não existe um momento assim que eu possa dizer, eu sou budista a partir de hoje, né? Não, não há obrigatoriedade para algumas coisas, então. Não, por exemplo, a meditação que o Jorge questiona não é obrigatória que eu pratique. Não é obrigatório, contanto que você tenha um bom coração, né? O que é obrigatório é a primeira frase que eu falei, né? Você evitar aquilo que causa dano e traz prejuízo, né? Evitar ações negativas, ações que conduzem a resultados negativos, não só ações, né? Mas pensamentos. Começa sempre no pensamento, né? Pensamento negativo, pensamento a fala negativa e evitar, né, ações negativas, né? Então, quanto à fala negativa, por exemplo, né, não mentir, né, não se vangloriar, né, essas questões assim, mas isso não é, de certa forma, mandamentos, assim, dogmas, né? Assim, não matar também é uma ação negativa, né? Não matar também, mas também não é um dogma, assim, né? Digamos assim, não é que eu não possa mentir. Por exemplo, se entrar uma pessoa por aqui, né, ensanguentada, né, tentando se esconder aqui atrás, né, e aí outra entra com uma faca, onde ela foi? Aí você vai dizer, foi pra lá, né? Melhor. Né? Você não tá usando a verdade, né, mas você tá evitando, salvando alguém, né? Tá praticando o bem. Por outro lado, falar a verdade pode ser uma questão que venha simplesmente a expor e humilhar alguém. Exatamente. Né? O fato de eu estar falando uma verdade não quer dizer que eu queira o benefício da pessoa, muito pelo contrário. É uma questão de contexto, né? O amor, a caridade, o respeito acima de tudo. Exatamente, né? Compaixão. A verdade é uma joia, mas se jogar no rosto de alguém, machuca. Pode machucar. Então tem que saber o que é adequado no momento. Aí entra a sabedoria. E preciso deixar de comer carne?
também não é um dogma, né, ser vegetariano, né, mas a gente entende, hoje em dia, muitos professores, muitos lamas recomendam o vegetarianismo, né, por causa do nosso método de produção industrial de alimentos, né, que é um método extremamente, né, assim, digamos, não muito compassivo com os animais ali, não é muito saudável, né, os métodos de criação hoje, né, todas, né, aquilo. Então, a gente entende que existe um ciclo não virtuoso ali, né, dentro do consumo de carne, né, existe um pouco de ciclo não virtuoso dentro daquele consumo de carne ali. Mas também a gente não deve olhar para uma pessoa que pratica o vegetarianismo como se ela não estivesse causando mal aos animais, por exemplo, né? Porque para tu comer soja e arroz, tu precisa devastar uma região, tu precisa manter roedores afastados, né? Tu vai manter aves afastadas daquele lugar também, né? Né? Insetos também são mortos, né? A rodo, né? Então não é por não consumir carne que uma pessoa deixa de participar da cadeia de agressão aos seres, né? A pessoa pode ser vegetariana e ela está participando dessa cadeia de produção alimentar que não é muito benéfica também, né? E a gente tem que saber o que a gente pode fazer. Eu, por exemplo, eu pratico uma redução, né? Eu como carne, mas não como carne todos os dias, né? Tem um dia que outro lá que eu evito comer carne. Eu reduzo bastante meu consumo de carne. É o que eu posso fazer, né? É o que eu entendo, né, mais benéfico para fazer. E que te deixa em paz. E que deixa em paz. Tinha uma outra pergunta que tu fizesse? Que era sobre meditação. Como fazer a meditação. Então, na segunda-feira, aqui no nosso centro, no Time Ling, que fica ali na Bozano, né, número 777, as pessoas quiserem ir lá, né? Posso mais dizer, ou menos, né? Aonde? É na terceira quadra, mais ou menos, descendo do calçadão, né? Descendo do calçadão, mais ou menos. Praça do Brahma ali. Isso, logo depois da Praça do Brahma, né? Isso, à esquerda ali. Então, na segunda-feira, a gente tem uma prática que se chama shamatha, né, que é a meditação silenciosa. Shamatha significa calmo permanecer, né? Então, dentro do budismo tibetano, especificamente, a gente não pratica tanto a shamatha, porque a gente faz muita prática de recitação ritual com mantras, né? Mas para as pessoas que estão começando, a shamatha é bastante indicada, porque a shamatha, ela é uma prática que busca aumentar a concentração e foco mental, né? Então, nas práticas onde a gente envolve recitação de mantras, por exemplo, a gente tem que ter uma visualização de uma determinada figura búdica que representa uma determinada qualidade específica, né? Por exemplo, o Buda da Compaixão, o Buda Cherenzi, ele tem o mantra Om Mani Padme Hum, né? Então, enquanto nós vamos recitar o mantra Om Mani Padme Hum, eu estou visualizando a forma daquele Buda como se ele fosse a corporificação da compaixão no seu estado mais puro. Os olhos fechados? Os olhos abertos, né? Meditação. Geralmente nós fazemos a meditação. Então, a shamatha, né, ela visa como uma fundação para essas meditações mais avançadas. Por quê? Porque na meditação shamatha, o que a gente busca é reconhecer os pensamentos, reconhecer a atividade mental. Não existe, assim, aquela ideia de que meditar é não pensar em nada. Eu não posso, vou ter que ficar aqui, não posso pensar em nada. Não, é justamente o contrário, né? A gente vai, primeiro, para meditar, geralmente a gente se coloca num lugar confortável, pode ser sentado, assim, nessa posição, assim, né, com a coluna ereta, ou sentado no chão, numa almofada, né? Então, em princípio, a gente deve preparar a nossa disposição mental para fazer aquela prática, o que a gente chama de uma introdução à prática, né? Então, antes de começar a meditar, geralmente a gente faz uma reflexão, né, mental sobre alguns tópicos, né? Ou a gente lê num texto, ou a gente sabe meio que decor e vai lembrando, né? Basicamente, a reflexão mental que a gente faz ao sentar para fazer uma prática é pensar assim: por que eu vou fazer uma prática de meditação? Eu vou fazer uma prática de meditação porque eu reconheço que eu sofro, porque eu reconheço que eu quero ser feliz, porque eu reconheço que os outros sofrem, né? E eu não quero causar mais dano aos outros. E eu quero ajudar os outros a serem felizes também.
né? E quem é o meu exemplo disso? Então, é um ser iluminado. Então, você visualiza, né? Se você tem fé em Jesus Cristo, você visualiza Jesus. Você tem fé em Virgem Maria, por exemplo, você pode visualizar ela à sua frente. Um ser feito de luz, ele não é sólido, né? Ele tá ali projetado pela sua mente. Então, você reza para esse ser para que ele abençoe a sua prática como se fosse o seu arquétipo, o qual você vai se conectar e o qual você vai se espelhar, né? Então, você tendo essa fundação, que é essa disposição mental, em primeiro lugar, né, de colocar ali, né, por que eu vou fazer essa prática, aí você vai depois se dedicar à prática de meditação silenciosa. Então, na prática de meditação de shamatha, a gente busca um ponto focal. Esse ponto pode ser a respiração. Então, mais normal, né? É a respiração. Então, a gente presta atenção aqui na sensação do ar entrando pelas narinas e inflando aqui o nosso abdômen. E mantém essa concentração nessa sensação do ar entrando, né? Pode ser um objeto externo, né? Pode ser um cristal colocado à sua frente. Você fica olhando aquele cristal fixamente, né? Ou pode ser uma visualização mental. Às vezes a gente visualiza, por exemplo, uma esfera de luz branca no meio da testa e fica com aquela luz brilhando ali e você tem que ficar focando. É mais ou menos como ler um livro, né? Quando você está lendo um livro, se você estiver distraído, depois de uma página, você não sabe o que você leu. Né? Você tem que voltar para a página do início e ler de novo, né? Então a shamatha, ela busca esse tipo de concentração, uma concentração que é unidirecional. Então nesse momento que você está visualizando, fazendo esse foco na respiração, a mente não vai deixar barato, a mente vai, né, começar a se manifestar, a produzir coisas, né? Então ela produz às vezes lembranças, às vezes ela tem um fluxo discursivo, sabe, aquela voz que fica, né, você fica conversando consigo mesmo, né, tem aquele fluxo de pensamento, às vezes é uma projeção de futuro, né, assim, o que eu vou fazer, o que eu vou almoçar quando eu sair daqui, né, então tudo isso pode se manifestar na mente, né, quando isso surgir na mente, a meditação shamatha, o único serviço que ela faz opa, surgiu algo aqui no meu panorama da minha mente, né? Surgiu algo, ok. Então você olha, reconhece e sem apego. Aí é que está a chave principal, né? Com uma prática de desapego, você tenta focar de novo no objeto que você se propôs. Aí você traz o foco aqui. Quando você traz o foco aqui, é como fazer assim, na mente, e deixar a mente vazia de novo. Né? Não, mas a gente não está procurando um estado vazio mental. A gente está procurando apenas um estado de consciência, de percepção daquilo que surgiu na mente. Então, né, não é dizer para a mente assim, ó, cale-se, é muito barulho, não quero ouvir, né? Mas dizer para a mente, ok, eu estou reconhecendo que isso surgiu na minha mente, compassivamente você diz ok e volta para o foco. Então, voltar para o foco requer um desapego daquilo que você estava, né, ali, né? Então, a prática de shamatha, ela está mais relacionada à prática do desapego aos fluxos mentais, né? Então, se eu estou num processo de intenso desejo ou num processo de raiva, né, eu deveria examinar a minha mente, né? Essa raiva, de onde ela veio, né? Essa raiva, ela está onde? Tem algum lugar que eu possa dizer, a raiva está aqui na minha mente, eu posso apontar, eu posso pegar a raiva. Então, quando a gente começa a fazer esse tipo de análise, a gente vai começar a perceber a insubstancialidade daquele sentimento. Seja um sentimento bom ou seja um sentimento ruim, né? Então, a gente percebendo que um sentimento não tem materialidade, a gente consegue, né, se desapegar daquilo e soltar, né? Só que isso é um processo que tem que ser feito repetidamente para que cada vez mais a gente reconheça o pensamento ou a emoção no momento do surgimento dela, né? Porque, por exemplo, se eu estiver com muita raiva, aquilo não chegou a ficar com muita raiva do nada, né? Ele começou por alguma coisa, de algum lugar, e começou geralmente com uma faísca, né? Então a gente diz assim que
você controlar um incêndio quando ele está bem no início é mais fácil, né? Você abandonar, né? Você conseguir desapegar daquilo. Agora, depois que as labaredas já tomaram toda a casa, vai ser muito difícil você contornar aquilo ali, né? Então, o processo da meditação é um processo de que você pode, né, se tornar uma pessoa mais atenta aos próprios padrões, né, internos, reconhecendo esses padrões e conseguindo evitá-los quando você percebe que eles vão ser nocivos, né? Então essa atenção que a gente busca é uma atenção de reconhecimento daquilo que surge na mente sem nenhum tipo de julgamento. Isso está certo, isso está errado. É simplesmente isso surgiu na minha mente. Surgiu. O surgimento de algo na mente em si não é danoso. O problema é você continuar alimentando. Alimentando. Então a gente diz que a prática é como tentar escrever na água. Ao mesmo tempo que a coisa surge, ao mesmo tempo ela já se dissolve. Né? Se tentar escrever na água, né, você vai escrevendo, vai dando a mensagem, mas no momento da escrita ela já se dissolveu. Interessante. Na prática... Com a prática, o intervalo entre um pensamento e outro aumenta? Pode aumentar, isso. A gente pode dizer assim que esse reconhecimento desse momento onde um pensamento cessou e o outro fluxo surgiu, geralmente existe ali um intervalinho, né? Então a pessoa, com a prática, ela começa a se tornar mais habilitada a entrar nesse intervalo e permanecer ali nesse intervalo por mais tempo, o que é muito bom, muito agradável, tranquilo, porém não é o objetivo da prática permanecer nesse estado que é sem pensamentos. Muito pelo contrário, né? A gente deveria, quando perceber esse estado, que não é um estado tipo vazio, assim, tipo nada me perturba, né? Ele é um estado que mais ou menos ele deixa a pessoa um pouco estagnada, ele não produz uma evolução. Então, nesse momento, a gente tem que recordar do início da prática. Por que eu estou aqui? Eu estou aqui para trazer benefício para os seres. Aí surge amor. Aí, então, esse estado vazio de pensamentos, ele não é um vazio absoluto. Ele é um vazio, mas como se fosse um grande mar de compaixão e amor. Existe apenas o sentimento ali. Né? Não existe um pensamento específico, mas existe um sentimento de compaixão e amor que permeia esse espaço vazio, né? Então ali seria o ideal. Muito bem. Perfeito. Pena, né, que o tempo passou tão rápido quanto a gente imaginava. Professor Denis Altieri, praticante budista, obrigado pela presença. Professor é instrutor de meditação chamata e coordenador do grupo de prática em Santa Maria. Muito importante. Obrigado, tantas informações que foram aqui trazidas, obrigado pela presença. O Despertar Espírita termina aqui, mas a vida continua, nesta e em outras dimensões. Até o nosso próximo encontro. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.